Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença. O dia de hoje é parte das extensas comemorações, né, de 10 anos da FCA. Então, tem muita coisa para comemorar. E ela tem uma dimensão bastante curiosa e um princípio também bastante interessante que eu queria expor para vocês antes de chamar os convidados. É que as quartas interdisciplinares foi uma invenção da FCA também no contexto da sua construção, né? Então, o Peter, que é o ex-diretor, que é um dos membros da mesa, foi quem criou, idealizou isso, e nós tivemos a ideia de usar as quartas interdisciplinares para promover uma mesa, não só de reconhecimento histórico da Constituição da FCA, mas que, em essência, expressa muito dessa construção interdisciplinar, a partir do perfil dos próprios integrantes, né, dos seus diretores. Então, vou chamar o professor Marcelo Nobel, né, atualmente reitor, mas foi uma peça importante na Constituição da FCA em seu início. Vou chamar também o professor Mário Saadio, estou chamando pela ordem, tá, dos diretores. Não vou me lembrar o tempo, mas vocês vão contar a história. Professor Sérgio Salles, também muito obrigado. E o professor Peter, que permaneceu. E como o Peter é que toma conta das quartas interdisciplinares, eu vou aproveitar como vocês, vou para a plateia e já passo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Então, de fato, quando eu cheguei aqui acompanhando o Mário, né, como diretor associado dele, foi uma ideia minha mesmo, acho que, de criar as quartas interdisciplinares, mesas redondas, para discutir interdisciplinaridade na FCA, que estava começando e tal. Daí ficou um tempo assim, e depois o Eduardo Marândola, que teve a ideia de transformar as quartas interdisciplinares numa disciplina, por isso que tem tanta gente aqui, tá? Senão, que são os alunos desse semestre das quartas interdisciplinares. Tem um ex-diretor que não pôde vir, surgiu um imprevisto de última hora, o professor Mário Terezo, que foi, para a ordem cronológica, o presidente do chamado Grupo de Trabalho 2 de Limeira, que estruturou os programa pedagógico dos cursos da época, quando começou efetivamente em 2009, e o professor Mauro, que coordenou um grupo menor que, enfim, foi atrás do projeto desses prédios e construir. As primeiras construções foram no período dele como diretor, que foi bastante curto. E daí o Mário foi escolhido como diretor pro tempore, né? A faculdade ainda não tinha autonomia, essa história eu acho que vão contar aí. E um belo dia eu estava lá no Instituto de Física, a secretária me chama que um tal de Mário Saadio, nunca tinha ouvido falar do Mário Saadio, são áreas bem diferentes, queria falar comigo lá na reitoria. Eu falei, bom, na reitoria, né? Então foi lá, daí o Mário chegou assim com o jeito dele. Você é o Peter? Você puxa assim, e-mail e tal. Você conversei com algumas pessoas e queria saber se eu não queria ser meu diretor associado lá na FCA. Lembra disso? Então... e daí isso começa a minha história aqui na FCA, quer dizer, ela começa... Enfim, e eu acho que eu vou passar para o Mário. Não, vou passar para o Marcelo, né, já que com essa informação, que é nosso reitor, e na época ele era o pró-reitor de graduação, portanto, ele era o presidente de um grupo de trabalho do Conselho Universitário que acompanhava o trabalho da FCA até que ela tivesse, o que aconteceu a partir de 2012, a congregação, que é essa reunião que quem chegou agora viu que estava terminando aqui. Ok, daí eu passo para o Mário, e pela ordem cronológica para o Sérgio, e deve falar mais alguma coisinha também. Marcelo, por favor. Muito bem, obrigado. O Álvaro estava vendo ali o cartaz, está escrito que você vai participar também, não adianta fugir, não. Acho que você tem que ficar aqui. Não, tá ali, eu tenho o nome, eu estou vendo ele ali. Senão, é fake news, pode vir para cá.
Agora sim, certo? Bom, eu realmente, é uma alegria estar aqui, satisfação. Eu como entrei em 2009 como pró-reitor, também, em alguma, a guia também esquecia as datas exatas e tal, mas em algum momento fui convocado para ser o presidente desse grupo de trabalho, que era o equivalente à congregação aqui da FCA. Então a gente, a partir de um grupo de pessoas do Conselho Universitário, estava o próprio Mário também, agora não me lembro todos os membros, acho que é o Bassi, o Jeromel, o Pili, Mohamed, tinha várias pessoas ali da época participaram, o Euclides, então que participaram desse grupo de trabalho, e aí nossa ideia era ir trabalhando no sentido de organizar o regimento, de organizar a maneira com que a faculdade se constituía e também ir acompanhando os desenvolvimentos, as contratações. Teve na época, a gente tinha que aprovar os concursos que iam acontecendo. Então funcionava como realmente uma congregação, e a nossa ideia era o mais rapidamente possível estabelecer as bases para constituir a faculdade, ter as condições mínimas de ter a própria congregação e de ter a possibilidade de escolha de diretor e tudo o que depois acabou rapidamente até, acho que, acontecendo. Então, aí na época já se viam os problemas, né? Eu acho que todo mundo que vive aqui, participa daqui, não é segredo para ninguém que temos aqui problemas de infraestrutura sérios desde o começo. Alguma coisa, a que a gente estava conversando aqui, né? Aconteceu com essa obra aqui que, digamos que pouco tempo depois já estava o prédio, né? Apesar de muito novo, estava caindo já aos pedaços, digamos assim, literalmente. E isso acaba piorando com os anos. Acho que é algo que a gente está ainda trabalhando, equacionando, vendo de que maneira resolver. Temos aqui também, tivemos o desafio muito importante na época, que eu me lembro muito bem de várias reuniões com a própria consolidação e a pressa e a maneira com que os concursos foram feitos no início. Muitos professores eram contratados com contratos temporários de 3 anos, e havia ali digamos assim, um temor, um medo de que realmente a carga de trabalho na graduação, em aulas, pudesse prejudicar até esses professores no momento de fazer um concurso definitivo posteriormente. Isso é algo que mantinha aqui um certo nível de tensão bastante forte. Acho que esse momento foi completamente já superado, e a unidade aqui já passou para uma outra etapa de maturidade. Muitos desafios, muitas dificuldades, eu acho que, de implantar toda uma nova faculdade, mas eu acho que o que os próprios professores, estudantes, funcionários aqui conseguiram em tão pouco tempo é algo realmente impressionante, né? É impressionante ver uma unidade crescer, se desenvolver, e não só isso, para quem vem desde aquela época, talvez aqui o pessoal mais jovem não se dê conta, mas se você vinha para Limeira em 2007, 2008, mesmo 2009, só que não tinha nada, né? Era praticamente um lugar, uma área da cidade sem nada. E a própria presença da FCA trouxe o desenvolvimento, foi um vetor de desenvolvimento importante para a própria cidade. E cada vez mais a gente que vem com menos frequência para cá se dá conta
de um certo desenvolvimento da área. Tem muito para melhorar ainda e tem muito para fazer, mas é visível, né, esse desenvolvimento, e o que é curioso e interessante é que ele ocorreu em um tempo bastante curto, sendo que também um tempo onde uma crise importante, né, tem aí no país, na própria universidade e tudo mais. Então, eu particularmente aqui me sinto muito feliz de ter participado ativamente nesse processo e de ver hoje uma unidade que está realmente com um grau de maturidade muito maior. Certamente há muitas dificuldades e muitos problemas ainda, mas eles, aos poucos, estão sendo superados. Eu sempre gosto de lembrar um detalhe que eu já vou terminando para passar a palavra para os outros, porque eu acho que o interessante depois vai ser o bate-papo. A própria Unicamp, ela tem pouco mais de 50 anos, hoje tem 52 anos. Claro que para nós é algo que parece muito, mas não é. Para uma universidade, praticamente está ainda engatinhando, digamos assim, um bebê. Tem nada, porque o desenvolvimento de uma atividade de pesquisa, de uma universidade, de uma unidade como a FCA, ele leva tempo. Ele leva um tempo de maturação importante, porque há o amadurecimento da própria unidade, de uma cultura que se estabelece. E é impressionante o que a Unicamp conseguiu fazer em pouco mais de 50 anos. Hoje ela é a primeira universidade da América Latina, considerada uma das melhores da América Latina, considerando que tem universidades por aí com talvez 400 anos, né? Ou pouco mais. Então, é realmente algo que a Unicamp conseguiu fazer do zero. E quando você vê ali fotos da época que eu vou aqui, né, que o Peter entrou na Unicamp, né, certo? Você vê, pô, realmente incrível como desenvolveu, né? Eu já entrei um pouquinho mais tarde, estava numa fase de desenvolvimento maior. Porém, você olha, apesar de ter apenas 50 anos, de fato, institucionalmente ela tem 30, porque os primeiros 20 anos ela não tinha conselho universitário, não tinha nada institucionalizado, era tudo de uma outra forma com que era formado. Então, é realmente algo incrível. Este ano a gente vai fazer 30 anos de autonomia universitária. Então é muito pouco. E a FCA, com 10 anos, realmente os avanços, a gente sempre tende a olhar os lados negativos, as dificuldades, os problemas aqui, como eu já comentei, de infraestrutura, os problemas que temos aqui, talvez de necessidade de mais professores, mais funcionários e tudo mais. A questão aí de toda a área de esportiva. Temos vários problemas aqui que precisamos equacionar. Porém, olhando numa perspectiva um pouco mais afastada, vemos que realmente os avanços são muito maiores do que as dificuldades. E o que vocês aqui conseguem realizar e fazer a cada dia é algo realmente impressionante. Estão todos aí de parabéns pelo trabalho, e acho que é realmente isso. Hoje, para festejar aqui esse desenvolvimento que vocês mesmos estão construindo. Então, é um pouco essa introdução que eu queria dar, e depois a gente acha que vai ter um debate, uma conversa, né? Então, vou passar aqui ao Mário, é isso? Obrigado, Marcelo. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui. Realmente um prazer muito grande, uma honra. Eu passei somente um ano da minha vida aqui, mas foi um ano muito intenso e eu tenho ótimas lembranças disso. Fiz grandes amigos aqui. Senti muito bem de chegar aqui hoje e ver o nível que está. Eu visitei alguns laboratórios lá e fiquei muito satisfeito de ver como as coisas estão andando aqui.
Então, para começar, é uma pena que o professor Mauro Terezo não está aqui, mas eu participei da inauguração da FCA em 2008, final de 2008, quando se inaugurou o prédio aqui. O Marcelo ainda não era pró-reitor, o Fernando ainda não era o reitor. Eu era do Conselho Universitário, nós fomos convidados para vir à inauguração aqui. O governador era José Serra, e ele veio inaugurar aqui e não tinha nada, só o prédio que foi inaugurado e o pessoal da FT, os alunos da FT, por alguma reivindicação, eles vieram aqui fazer manifestação. Então tinha uma manifestação grande, uma banda tocando, estava uma confusão, né? E o Serra foi ficando irritado com aquilo, e aquilo foi criando um clima ruim, mas todo mundo que falava assim, estão inaugurando uma faculdade que vai ser inovadora, vai ser multidisciplinar, interdisciplinar, vai ser inovadora. Então se falou bastante em inovação naquela inauguração, e na hora do Serra falar, ele estava irritado. E todo mundo há de lembrar que o Serra, ele pertenceu ao movimento estudantil, ele foi presidente da UNE, inclusive, né? Ele falou assim, olha, eu acho que essa faculdade aqui é tão inovadora, porque antes de ter aluno já tem movimento estudantil. Então, essa eu acho que é a primeira história que a gente há de lembrar da FCA, que o movimento estudantil aqui começou antes de ter aluno, tá certo? Então não podemos esquecer isso, eu acho que é um ponto relevante. E aí, depois que o Fernando assumiu a reitoria, o Marcelo, pró-reitor de graduação, temos muita saudade dessa época, né? Uma época muito boa para a Unicamp sendo conduzida com muita seriedade, sem populismo, preocupada com os avanços acadêmicos. O Fernando me convidou para assumir aqui por ser membro do Conselho Universitário, por ter sido diretor da Faculdade de Ciências Médicas, e na época a gente tinha acabado de aprovar no CNPq um Instituto de Ciência e Tecnologia em obesidade e diabetes, e como tinha bastante coisa de exercício e nutrição, e essas duas áreas iam ter aqui, o Fernando achou que eu pudesse dar uma cooperação para ajudar a FCA, que é uma área interdisciplinar, você nunca vai conseguir ninguém que consiga ter uma visão ampla de toda a faculdade, mas os motivos pelos quais ele me escolheu foi pela experiência anterior e por isso. E eu senti uma responsabilidade muito grande, porque você chega num lugar desse, vocês vão entender que qualquer universidade, ela vai ser boa, vai ser ruim, pelos recursos humanos que ela tem. Então, se você conseguir contratar inicialmente bons recursos humanos, e aí eu vou dizer professores e funcionários, você vai fazer dessa faculdade um lugar atrativo e vai atrair bons alunos. Então não tem outra maneira de ser. Não adianta você ter um método de ensino inovador se você não tem bons docentes e bons funcionários e depois um bom... Então eu senti, era uma responsabilidade muito grande a gente fazer concurso, porque seria a unidade da Unicamp, que naqueles anos, 2009 em diante, até o final do mandato, 2013, seria o local que mais contrataria docente na Unicamp. Então, me preocupou bastante, eu tive que concentrar nesses concursos, eu continuei minhas atividades na área médica e eu vim aqui todo dia à tarde, eu vejo que a Mônica não está mais aqui, trabalhei bastante com a Mônica, tem pessoas que trabalharam comigo aqui na época, que foram muito úteis, ajudaram demais, e nós começamos a fazer os concursos baseado num princípio que, eu vou lembrar aqui, que nós temos algumas pessoas no Brasil que estudam e trabalham com universidade. Uma delas nós já perdemos, que é o Darcy Ribeiro, e o Darcy Ribeiro, eu gostava muito dos livros dele, e ele sempre dizia o seguinte, as universidades públicas no Brasil, elas têm mais docente em disciplinas do que qualquer universidade no mundo, porque no Brasil se comete o erro de contratar um docente para disciplina. Ele falou, isso está errado, o docente tem que ter capacidade de dar aula em mais que uma disciplina. Se você conseguir um docente que só dê aula numa disciplina, talvez esse docente não sirva para uma grande universidade. Então, esse foi um princípio que eu tive uma certa dificuldade no começo, porque não era comum na Unicamp se abrir um concurso que fosse um pouco mais amplo, até dificuldade no edital a gente tinha. E nós conseguimos, eu acho que nós conseguimos na época contratar excelentes talentos, eu acho que os primeiros docentes aqui ajudaram demais e foram pessoas que tiveram esse talento de transitar em mais que uma disciplina, porque
eu tenho certeza que até hoje eles devem ministrar mais que uma disciplina, porque eu acho que nós ainda não fizemos justiça à FCA, e os docentes da FCA devem ter uma das maiores cargas didáticas da Unicamp ainda, tá certo? É preciso lembrar que foi prometida à Unicamp, em 2007, quando se planejou isso, até antes, né? Quando se planejou isso, que haveria um aumento do percentual do ICMS para que isso correspondesse a uma maior contratação docente. Isso foi prometido e não foi cumprido, se cumpriu exclusivamente a parte de implantação, que são os prédios, mas o aumento do percentual do ICMS para a Unicamp, para contratar o número de docentes necessário, não foi cumprido. Toda vez que troca o governador, a gente vai lá e reclama e fala disso, e esse é um assunto esquecido. Então a Unicamp teve que incorporar isso ao orçamento. Eu era o diretor na época, o Peter vice-diretor, e nós fomos discutir isso no conselho universitário. Vamos dizer que não foi sem resistências, né, Peter? Mas a Unicamp aceitou incorporar isso ao orçamento, foi uma grande vitória, mas também nós sabíamos que isso implicaria num grande sacrifício para quem viesse a ser docente aqui. E eu não tenho dúvida que existe uma dívida da Unicamp com a FCA, que a Unicamp absorveu a FCA, porque foi prometido o percentual e não cumprido, mas ao longo dos anos nós temos que resgatar isso e à medida do possível, ir pagando essa dívida, porque eu tenho a impressão que nós não podemos ter uma unidade que é muito dissociada das outras. Nós queremos ter a universidade, o Marcelo ressaltou muito bem, hoje nós somos a melhor universidade da América Latina, porque nós somos uma universidade de ponta, uma universidade de pesquisa. Universidade de pesquisa quer dizer que você faz pesquisa e ensino de qualidade. É isso. Não quer dizer que você faz só pesquisa, pelo contrário. A universidade de pesquisa ela tem a obrigação de fazer um ensino de qualidade e nós estamos muito comprometidos com isso e temos que continuar nessa caminhada. E isso, às vezes, envolve um sacrifício muito grande de pessoas no começo da carreira, que eu acho que é uma dívida que nós não resgatamos. Mas só para voltar uma historinha aqui importante, quando eu procurei o Marcelo, pensando nessa coisa já de não escolher docente por disciplina, eu tinha vários amigos na física e eles sempre me contavam que eles nunca davam o mesmo curso todo ano. Cada ano eles mudavam o curso que eles davam. Eu achei aquilo interessante, porque você melhora a sua formação, embora você tenha que preparar a aula diferente, até a sua pesquisa melhora com isso. Então eu falei, então eu vou, Marcelo, pedir para você me indicar um docente da física novo que tem esse espírito, né? Aí o Marcelo falou, acabei de escrever um livro sobre nanotecnologia com um docente, chama Peter Schulz, eu não sabia nem pronunciar isso. Foi aí que nós ligamos para o Peter, que eu fiquei amigo do Peter e a gente viajava todo dia para Limeira, escutamos muito rock no caminho, né, Peter? Então foram viagens agradáveis aí. Bom, mas aí aconteceu isso, nós fizemos essa implantação, eu diria que só tive alegrias aqui. O pessoal, funcionário, excelente nível. Poucos funcionários desempenhando grandes funções. De excelente nível. Quer dizer, eu acho que a gente tem que mostrar isso como exemplo quando as pessoas querem criticar o serviço público. Como nós temos um grupo, pelo menos na época a gente tinha, restrito de funcionários, e que desempenhava muito bem as funções, tá certo? Então, eu acho que esse é o exemplo que você não encontra nem em empresa privada. Se faz muita propaganda de empresa privada, mas é preciso destacar isso. Na universidade pública nós temos excelentes recursos humanos e esse exemplo dos funcionários é que é uma coisa que nunca me saiu da cabeça, tá certo? Assim, nós conseguimos exercer uma série de funções que você vai em outra unidade da Unicamp, você precisa de 3 ou 4 pessoas para fazer aquilo que um funcionário aqui faz. Gente, tudo existe problemas, mas eu não tenho dúvida que foi um pessoal muito bem selecionado e que trabalhou muito bem, pelo menos nessa fase que eu estava aqui. Ao final de um ano, eu acabei voltando para a FCM, porque a área da saúde precisava implantar 2 programas, eu tinha sido diretor, tinha vários amigos lá, eles queriam fazer uma união da faculdade para que a gente tivesse uma fundação da área da saúde. Explico por quê. Essa fundação da área da saúde, a única razão era para que ela pudesse ter isenção de impostos em algumas áreas e o hospital pudesse gastar menos com direitos trabalhistas do que ele gasta. Que ela tivesse, então, filantropia, porque a gente não conseguiria ter filantropia com a Unicamp, com a FUNCAMP.
Então a ideia era voltar a ser diretor da FCM para a gente poder implantar essa fundação da área da saúde sem traumas e para que, mais que isso, que a gente pudesse ter um programa de avaliação docente que não incluísse só pesquisa. Então a missão foi voltar à FCM para a gente criar esses dois programas, a fundação e o programa de avaliação docente, que não incluísse só a pesquisa, que incluísse assistência, avaliação, ensino. E eu diria que foram anos também muito interessantes, nós pudemos implantar essas duas coisas, embora elas se desenvolvam completamente devagar, o Marcelo sabe, as coisas não desenvolvem na velocidade que a gente quer. Existe uma velocidade própria aí para as coisas, né? E a fundação está implantada, todo mundo está fazendo um esforço danado para ela progredir, para a gente poder abater um pouco esse gasto na área da saúde, mas ainda não tem uma filantropia. Eu só para ilustrar para vocês, o Hospital Sírio-Libanês e o Einstein, eles têm filantropia. O nosso Hospital das Clínicas, que é 100% SUS, não tem filantropia. Mas nós vamos continuar lutando, certamente nós vamos ter, e nós vamos reduzir o nosso gasto trabalhista para poder aplicar mais, mesmo na própria assistência e ensino, isso vai ser uma coisa fundamental. Eu queria aqui, então, só finalizando, agradecer o convite para estar aqui, né? Agradecer os docentes que participaram comigo da implantação. Estou vendo aqui o Luciano, o Márcio, o Carlos, tá certo? Várias pessoas aqui, depois Márcio, a Patrícia, o Eduardo, foram contratados depois, nesse processo, quando eu estava aqui, a Adriana, tá certo? Então, são pessoas que me ajudaram muito nesse começo aqui, eu fiz grandes amizades aqui. Depois teve um docente que já vinha, a gente só conseguiu, na época, contratar docentes que estavam iniciando a carreira, mas existia a possibilidade de trazer um docente que viria da Unesp, que já tinha projeto FAPESP para a área de esportes. Está ali, ó, tá certo? Nós conseguimos trazer ele para cá depois, o que foi extremamente vantajoso para a gente. Então foi uma época que eu diria de muito trabalho, mas de muita satisfação também e de boa memória. Eu acho que para quem faz da vida a universidade, que é o que eu gosto de fazer, o que eu vou fazer a minha vida inteira, foi um grande prazer poder passar por aqui naquela época, trabalhar aqui com essas pessoas que estão todas aqui na mesa, porque o Álvaro era docente novo. O Sérgio, nós conseguimos convidar o Sérgio para ajudar a implantar a pós-graduação. Lembra disso, Sérgio? Você vinha aqui para ajudar a discutir como é que a gente ia implantar a pós-graduação. E o Peter foi o meu parceiro de trajetória nesses 2 anos, que depois continuou aí, nós tivemos boas ideias nessa caminhada. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Para mim é uma comemoração muito especial, me traz lembranças muito boas de uma época acadêmica muito interessante. Eu fiquei satisfeito de ver hoje. Estamos num período difícil do país, mas não devemos desanimar. Eu acho que quando a gente olha para o governo estadual, para o governo federal, nós não temos muita esperança de que as pessoas tenham uma visão importante da universidade pública, gratuita, de qualidade. Acho que as pessoas não têm essa visão. Então, nós vamos ter que formar uma resistência. Então, não tenham dúvida que nos próximos anos o nosso trabalho vai ter que ser de resistência. Mas eu diria que faz parte da vida, tá certo? Nós estamos aqui dispostos a ter uma universidade de qualidade, ampliar vagas para a sociedade, mas nós precisamos, em primeiro lugar, voltar a atenção para as dívidas que nós temos. Eu acho que nós temos uma dívida grande com a FCA, com todos os docentes e funcionários da Unicamp, nós temos uma dívida, eu diria, financeira, porque as pessoas estão sem aumento há algum tempo, ninguém está satisfeito com o salário, ninguém está satisfeito com o teto, ninguém está satisfeito com nada que está acontecendo. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que arrumar a casa. O Marcelo tem feito isso com muita precisão, ele pegou numa situação calamitosa e ele tem feito um esforço fenomenal para trazer isso para uma situação normal, mas nós não podemos mais viver numa era onde o mérito não vale nada. Você tem mérito para progredir de nível e não pode progredir. Eu trouxe aqui, inclusive, mas eu não vou perder tempo em ler, a reforma de estatuto da USP feita em 1969, ela previa que qualquer docente que tiver condição de progredir na carreira, ele vai progredir independente de ter vaga ou verba. Eu não sei como é que eles iam fazer isso, mas está previsto isso. Eu acho que nós temos que jogar isso para uma discussão aqui, tá certo? Porque certamente nós temos uma dívida com as pessoas que estão se sacrificando ao longo do tempo para construir essa importante unidade da Unicamp, que é a FCA. Muito obrigado.
Passar para o Sérgio. Aqui tem um microfone. Bem, boa tarde a todas, todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, né, a iniciativa da FCA, em nome do Álvaro aqui, agradecer a todos vocês pelo convite, para a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho, voltar aqui a casa. Eu tenho voltado com alguma frequência aqui, não tanta quanto eu gostaria, mas com alguma, e acompanhado um progresso imenso aqui da FCA, né? Para os que não estiveram aqui, na época que eu estive, eu fui diretor pro tempore durante 2 anos e meio, de agosto de 2010 a abril de 2013. Foi esse o período que eu tive aqui. E já peguei a coisa caminhando relativamente bem, porque antes de mim houve o Mauro, né, Tereza, que não pôde vir, e o Mário, que já haviam construído boa parte aqui das coisas. A graduação já estava andando, né? Começou em 2009, havia já na segunda turma, né, quando eu entrei aqui, de graduação. Na época havia 8 cursos de graduação, hoje tem 6, a culpa é nossa, em parte a culpa é nossa. E importante é que sem redução de vagas. Sem redução de vagas, foi uma mudança ali que foi feita na época, nos cursos de gestão. E o Peter, né, que já vinha com o histórico aqui da FCA, como vocês já acabaram de ouvir, desde o início, e o Peter seguiu comigo aqui nesses 2 anos e meio, e foi o período que eu acho que a gente conseguiu finalizar coisas que tanto o Mário quanto o Mauro, a própria universidade, né, a Unicamp, tinha começado, e institucionalizar a FCA, talvez uma das contribuições mais importantes aqui da época que a gente esteve foi institucionalizar. Institucionalizar significa criar a estrutura de gestão interna, criar a congregação, né? Então, no final do nosso mandato, foi criada a congregação e foi feita a primeira eleição para diretor aqui, que o Peter, então, foi escolhido, né, e assumiu já 4 anos depois dele, mas quantos, Álvaro, já? 2 anos? 2 anos, então o tempo passa... Desculpa o lugar comum, mas é cada vez mais rápido, né? Assim, acho que para todo mundo. Então eu tenho vindo aqui de tempos em tempos e visto o tremendo progresso, né? E eu queria falar 2 ou 3 coisas sobre esse progresso aqui da unidade, da FCA. Eu vejo, na época, era uma grande oportunidade, né? Para mim também, porque a FCA colocava um modelo universitário diferente. Não só porque não tinha departamentos, mas porque não tinha faculdades, né? Aqui tem engenharia, nutrição, hoje administração, ciências do esporte, quer dizer, que em outros lugares da Unicamp são faculdades ou institutos, né? Aqui não, aqui é uma só, não é que não tem departamento, não tem divisão desse tipo, né? Pelo menos não tinha originalmente. Eu acho que da concepção inicial até hoje, assim, a cara inicial que eu acho que se quis se dar para a FCA, na essência se manteve, que é esta questão da interdisciplinariedade, da multidisciplinariedade e de um modelo de gestão diferente dos modelos departamentais típicos acadêmicos, né? E não é fácil, né? Vocês estão aqui vivendo isso, vocês sabem que não é fácil você gerenciar uma unidade tão heterogênea do ponto de vista das áreas do conhecimento, da formação das pessoas, sem ter aquela coisa fácil que você manda o chefe de departamento fazer, né? Esses dias eu estava pensando, eu estou na direção do IG hoje, da Geociências, não sei porque eu não aprendo, né? Eu ser diretor 2 vezes, quer dizer, o sujeito não. Agora eu aprendi, eu acho, né? O Mário foi 3. O Mário foi 3. Eu não lembrava disso, né? Pior que eu, né? E pensando que tava assim, lá tem departamento, né? Tem 3. Então tinha um pepino imenso para resolver, joga para os departamentos que resolvam, né? Eu só junto as coisas lá e fica um pouco mais fácil de encaminhar, digamos, a gestão. Ela fica simplificada, mas também ela perde um pouco do desafio e das oportunidades que existem na integração, nessas quartas interdisciplinares, né, que vocês mencionaram, que foi criação aqui da FCA, logo acho que no início, né, foi 2009 mesmo, ou 10 que foi criado, acho que o Álvaro estava por trás dessas quartas, e o Peter também.
já colocando como esse é um ponto, um pilar, né? Um dos pilares aqui é a questão da interdisciplinaridade, que eu sei que não é fácil, que eu sei que ela não está para nada concluída, e eu sei também que não vai estar concluída nunca, porque é um trabalho sem fim. Você passa pela multidisciplinaridade, né, juntar disciplinas diferentes, você passa pela transdisciplinaridade, além da sua, e você traz pela inter, que acho que é o mais difícil de todas, que é você cruzar ali formações muito diferentes, né, para desenvolver um projeto, para desenvolver uma pesquisa, ou mesmo um ensino dentro de sala de aula. Eu arriscaria dizer, eu nunca fiz esse estudo, mas que da Unicamp é a unidade onde isso se desenvolveu mais, até porque estava na proposta original, e a unidade ela agarrou isso e transformou isso, né? As pessoas que passaram por aqui, que estão aqui hoje, transformou isso numa realidade. Uma realidade que traz... eu estava pensando, né, no que dizer aqui, você ia começar falando da lama que existia na entrada na época, que não tinha calçamento, não tinha árvore e tal, que foi uma das coisas que, enfim, aquilo que acho que foi o próprio Peter falou, o Marcelo também, né, foi muito rápido aqui o processo de implementação, né? Eu lembro do Fernando Costa, ex-reitor, e quando aqui a gente reclamava que não tinha nada, ele falou, olha, quando eu comecei lá o Hemocentro, a gente levava cadeira e mesa nas costas, né, botava numa perua, levava e começava a trabalhar. Então, e a FCA ela teve muito disso, né, o empenho das pessoas em... Ninguém chegou aqui e encontrou tudo pronto, né, as coisas ainda estão por construir, né, na verdade, muitas coisas. Mas o início, a maioria chegou e construiu mesmo, né, pegou no pesado aqui para poder colocar isso em funcionamento. Então, olhando assim, para essa característica hoje, a FCA é um tipo de microcosmo da Unicamp, sabe? Porque aqui conseguiu se juntar coisas, então das duas missões, né, o Mário falou ensino e pesquisa, junto à terceira missão, que é a extensão, a integração com a sociedade, talvez a FCA seja a unidade, de novo, nunca fiz um estudo, mas que tenha mais balanço entre essas três coisas. Tem muita dedicação à graduação aqui, tem muita pesquisa também, e tem muito a extensão e aos serviços, a interação com a comunidade. E talvez seja que tem essas três coisas mais equilibradas aqui, pelo menos das unidades que eu conheço, né, na Unicamp. E essa situação hoje, por isso que eu estou dizendo, não é muito diferente de quem concebeu aqui o modelo da FCA, né? Acho que a FCA mantém o modelo inicial, claro que você cria alguma coisa, ela vai assumindo outras feições ao longo da vida, né, vai tomando suas escolhas, mas a essência eu acho que se manteve, não só se manteve, como conseguiu criar coisas novas sobre uma ideia original, né? E a Unicamp tem muito a aprender com a FCA. Na época, o medo que a gente tinha era que a Unicamp contaminasse mais a FCA do que a FCA contaminasse o resto da Unicamp. Nesse sentido, de estimular a interdisciplinaridade, não ter os departamentos, de ter um modelo de gestão alternativo, você sempre corre o risco de voltar atrás nisso, né? A disciplinariedade é uma força tão forte quase quanto a gravidade. Você não consegue escapar dela muito. E quando você cria um modelo como esse, você tem a chance de, pelo menos, em algumas frentes, em algumas ações, ir além dos marcos disciplinários, né? E que isso, qual é a vantagem disso? A grande vantagem disso é que isso traz uma imensa criatividade. Isso aumenta muito o potencial de criação e aumenta e melhora a qualidade do ensino, na minha opinião. O sujeito vai sair daqui mais bem formado, porque os professores têm uma visão interdisciplinar, um pouco isso que o Mário estava falando na física, você tem que dar várias disciplinas. Aqui o sujeito teve que dar várias disciplinas de várias áreas do conhecimento, né? No começo tinha muito poucos docentes, quando eu entrei aqui, eu não me lembro, mas era em torno de 20 e poucos docentes, né? Hoje deve estar em torno de 100 aqui, mais ou menos. Então, esse crescimento, a FCA deu corpo a um modelo que ninguém, digamos, sabia direito o que ia acontecer. Eu lembro de uma conversa que eu tive com esse moço aqui do meu lado, né, andando aqui. Ele tinha acabado de vir para cá e ele estava na dúvida se ele continuava ou se ele voltava para uma unidade lá do campus de Campinas. Você lembra disso? A gente ficou andando aqui, eu tentei te convencer a ficar. Hoje ele é diretor aqui, e é um fã, né? Então, acho que talvez uma das coisas boas que eu tenha feito foi ter mantido o Álvaro aqui, que ele quis ir embora em algum momento, né? Ele não sabia, estava na dúvida. Então. E ele certamente ajudou a construir assim como todos os diretores que passaram aqui.
o esforço, a gente brigou muito com o GT Limeira, né? Houve várias brigas ali, boas brigas, aliás, eu aprendi muito, né, durante esse período. E assim, o que eu queria deixar aqui para o futuro, né? Certamente vocês olham para isso todo dia, mas a influência, acho que o Marcelo comentou isso, né? A influência que este campus aqui, mais o da FT, né? A Unicamp presente em Limeira, a influência local, a influência regional e já agora a influência nacional e internacional é um negócio impressionante. Assim, a começar da influência regional, você anda aqui, mudou, a universidade tem essa capacidade de transformação por várias frentes. Ela não transforma só porque forma pessoas, ela transforma certamente porque forma, mas a presença dela, a interação com o ambiente, modifica toda a paisagem do entorno, foi modificada, a relação com a cidade, a autoestima das pessoas, da cidade, dos moradores. Você cria um processo virtuoso, né? E que justamente na composição dessas 3 missões, ensino, pesquisa e extensão, é que isto fica ainda mais virtuoso. E é por isso que eu acho que a FCA é bem sucedida, e ela tem hoje muito a ensinar lá para o campus de Campinas, e honestamente vai ser difícil, mas a gente pode aprender muito com vocês aqui. Obrigado. Então, seguindo a ordem cronológica, falar da FCA e da minha gestão, né, como diretor, eu não consigo dissociar muito da minha própria vida pessoal, né, porque eu trabalhei com todos os outros diretores, o atual e os anteriores, né? Inclusive o Mauro, que eu fazia parte desse GT2 de Limeira. Aí ficamos assim uns 6 meses discutindo como é que seria o núcleo básico comum, né? E eu achei a ideia fantástica das disciplinas e do peso que as humanidades teriam em todos os currículos. Eu falei, do jeito que está assim formulado, não vai dar certo. Desse jeito, assim, tudo concentrado no primeiro, segundo ano, não vai dar certo. Mas enfim. E aí, daí o Mauro começou a me perguntar sobre qual a carga do laboratório de não sei o que, eu não tenho a menor ideia. Daí foi um outro grupo, eu tinha feito lá meu papel pedagógico, chamamos assim. E eu falei, bom, os caras lá que se virem depois, né? Eu não tenho... E daí teve esse convite aí, eu falei, E de fato, todas essas gestões, de uma forma ou de outra, eu acabei ajudando a desmontar, desconstruir, reconstruir tudo aquilo que tinha sido pensado originalmente, inclusive os 4 cursos de gestão, que não estavam funcionando e que se transformaram em 2 cursos um de administração e outro de administração pública, sem diminuir o número de vagas, evidentemente, né? E acabei me transferindo para cá, do Instituto de Física, e por isso que eu pude também ser eleito, né, como sendo da casa o primeiro diretor eleito. Assim, foi uma disputa acirrada contra mim mesmo, mas enfim, E há uma diferença muito grande da minha gestão com a anterior, porque as anteriores, né, eu digo período de 4 anos antes, porque era uma faculdade em implantação, portanto a diretoria chamava-se pro tempore, era indicado por alguém externo da unidade. E as decisões, elas eram deliberadas também por um órgão externo à unidade, o famoso grupo de trabalho do Conselho Universitário. E aí, começando com o Mário, assim, que eu lembro bem que o pontapé inicial da pós-graduação, dos programas de pós-graduação, quem trouxe isso foi o Mário,
e depois a arquitetura da institucionalização foi o Sérgio que trouxe, inclusive com o planejamento estratégico, o início do planejamento estratégico, com todas as metas do que precisaria ser feito para que, no final de 2012, nós tivéssemos a congregação com 20 membros. Era impossível ter mais, porque a comunidade era muito pequena. E aí começou a nova gestão, agora institucionalizada. E tem uma coisa que eu não aprendi com o Mário e não aprendi com o Sérgio, não aprendi com ninguém e senti na pele. A gestão de uma unidade institucionalizada, onde as decisões colegiadas são internas e não externas de todas as coisas, é algo completamente de toda a experiência que eu tinha construído. Esse aprendizado foi, assim, difícil para mim. Assim, e até eu me dar conta disso, ou talvez outras pessoas também, pô, mas o que está acontecendo? Não é agora um GT, não é unidos e para defender uma ideia para um órgão externo, não. Era todo um arranjo, toda uma discussão interna. Aprender a fazer isso, eu como diretor e a comunidade também, né, custou bastante tempo. E isso veio junto com, digamos assim, uma crise de identidade que foi a ideia de trazer a FT para esse campus. Isso foi uma discussão nada fácil, mas que eu acho que foi muito positiva. Aliás, isso que eu falei que foi difícil é positivo também, né? Enfim, eu não estou dizendo que não foi, eu só fui dizendo que não é simples, é complexo. Que foi a discussão, mas quando surgiu essa diretriz da FT vir também para esse campus, começou uma discussão interessantíssima sobre, afinal de contas, qual é a nossa identidade. O que nós somos. A FCA é o que? É todo esse espaço? Ou são as pessoas? Ou são a identidade dos nossos cursos ou dos nossos programas? Essa foi uma discussão absolutamente necessária e foi muito interessante. E, bom, como que vai ser isso no futuro? Não tem dinheiro. Ponto, acabou. Então, isso também é mas que valeu para nós discutirmos a nossa identidade. E a identidade da FCA, essa tríade ensino, pesquisa e extensão não dá conta. Né? Nós estamos acostumados a olhar a universidade a partir dessas três missões. Esse modelo não dá conta. Eu gosto de devido a um pedagogo americano do final do século passado, Ernest Boyer, que tem um clássico na área que se chama a erudição, ou scholarship, ou academia, ou acadêmico revisto. E ele propõe no final, nesse livro, e depois um artigo que veio pouco depois disso, um pouco antes da morte dele, ele propõe, na verdade, 5 missões. Ensino, que é ensino, descoberta, ele pesquisa, ele rebatiza como descoberta, extensão como aplicação. Ele cria uma quarta categoria que se chama integração, que é você conseguir fazer interdisciplinaridade, por exemplo, mas não só. Integração é, ao mesmo tempo, interdisciplinaridade e indissociabilidade. Porque nós recitamos ensino, pesquisa e extensão, mas a gente nunca discute o que é indissociabilidade. E o Ernest Boyer, ele dá conta disso ele classifica a indissociabilidade, na verdade, como uma quarta missão. E ele depois reviu o seu próprio trabalho, que isso não era suficiente, ele pensou numa quinta missão, que é o engajamento. É o engajamento com a sociedade. É mais do que extensão. Extensão não é suficiente, segundo ele. Que é a aplicação do conhecimento desenvolvido em alguma solução. E esse engajamento tem um formato extremamente interessante na FCA, que é uma coisa que a gente percebeu desde o início, desde que eu cheguei aqui,
em maio de 2009, mas foi se consolidando com o tempo e hoje faz parte do estatuto, certo, Álvaro? Que é o protagonismo do corpo discente. A imagem e o papel da FCA na cidade, na região, não é apenas através do trabalho dos seus docentes e dos seus funcionários, mas é em grande parte devido à ação de 30 organizações estudantis aqui, e cuja participação direta chega a ser de 20% a 25% do corpo discente, dependendo do ano. Tá? E na primeira aula dessa QI, desse semestre, eu absolutamente sem saber direito o que fazer além disso aqui, mas isso foi convocação do Álvaro, né, dessa QI especial, eu joguei a pergunta para a turma, né, que aliás estão aí assistindo, boa parte deles, mas escuta, esse ano vamos nos dedicar à FCA, o que vocês gostariam de dedicar à FCA? E a percepção do protagonismo dele, do que é multidisciplinaridade, que não é interdisciplinaridade, que é interdisciplinaridade de fato, acontece muitas vezes mais nesse engajamento estudantil e nas cooperações que surgem do que nos próprios cursos, eu falei, todos os docentes aqui estão convidados para as próximas QIs, onde nós vamos debater essas questões levantadas pelos próprios alunos. Bem no começo da minha gestão, eu fiquei muito contente, não me esqueço desse dia, quando nós fizemos uma reunião de planejamento estratégico, herança do aprendizado com o Sérgio, onde nós grudamos aqui nessas duas paredes dessa sala, sobre quais são os valores, quais seriam os valores. Nós fizemos uma discussão assim fantástica. E uma outra grande alegria foi logo no final da gestão, em que eu apenas dei um apoio moral, porque o trabalho foi coletivo, foi que estava faltando uma área de conhecimento, ter o seu curso, o seu programa de pós-graduação, que foi o programa de administração, em que a resposta da CAPES, né, aprovando o programa, veio assim nos estertores do meu mandato. Eu falei, uau, que bom, assim. Nós temos aqueles 4 programas ou cursos de pós-graduação que foram vislumbrados, eu acho que no primeiro planejamento estratégico. Já estava em andamento, que o Mário trouxe aqui, o CENEM. Eu sempre falo CNPEM, mas esse CNPEM é outra coisa. E depois que foi colocado assim como meta, para, em algum espaço, em algum intervalo de tempo, ter esses 4 programas aí no primeiro planejamento estratégico em 2011. E, uau, isso foi. E eu trabalhei muito com o meu vice-diretor, é claro, que é atual diretor agora. Então, eu espero que depois do Álvaro venha realmente algo diferente, assim, senão eu vou começar a me sentir assim, sabe aquele ancião da aldeia, né? Bom, é isso. Obrigado, gente. Eu não posso falar muito, porque é uma mesa de ex-diretores, eu tenho que guardar para a festa de 20 anos, então eu não vou queimar o discurso, né? Mas, de todo modo, eu queria, acho que é essencial, eu participei da FCA desde o início, com os primeiros 10, 12 docentes, e, de certo modo, participei da história de todos vocês, né? O que foi uma honra. Aprendi muito, com cada um aprendi uma coisa diferente, né? Me espelho em todos. Cometo erros também, alguns dos quais cometidos anteriormente, então me espelho realmente, integralmente, tá certo? Porque acho que existe um traço em comum em todos vocês, que acho que esse é o motivo e a importância dessa mesa, que é a preocupação com a universidade. Existem muitas visões de universidade, a gente pode concordar com elas ou não, né? Mas existe também uma antivisão da universidade, e cada um aqui, a seu modo, representa uma resistência, usando o que o Mário falou, uma resistência a essa visão, digamos, ou falta de visão, visão perniciosa do que é a universidade. E a construção da FCA, entendo eu, talvez exageradamente,
mas é uma possível resposta da universidade à sociedade, a essa resistência, né? Às vezes, nós aqui, coletivamente, falhamos nessa construção, porque temos outros referenciais, né? E esses referenciais competem aqui, mas nesses 10 anos o que eu tenho visto é que esses referenciais em disputa também estão ajudando para uma construção diferente, né? Então, acho que foi uma decisão acertada, às vezes por caminhos tortos da Unicamp, em criar a FCA, e a FCA vem dando a resposta para além do que é possível, né? E queria dizer que, se eu não conseguir inaugurar nada nesses 4 anos, tem 4 quadrinhos ali em homenagem a... Não é possível colocar uma placa, tá certo? Mas é o reconhecimento, a presença de vocês, quer dizer, pelo que vocês conseguiram perceber, sobretudo os alunos, os mais novos, né? A FCA, como uma construção, foi construída de parte da instituição maior, da Unicamp, né? E essas pessoas estão aqui representam esse movimento. E não encontramos com eles todos os dias, com exceção do Peter aqui. Essa é uma forma de ter essa lembrança, espero que vire uma tradição. Eu vou pintar a barba, tirar minha foto de terno para colocar ali um dia também, mas isso a gente deixa para a festa de 20 anos, tá certo? Gente, muito obrigado pela presença desde sempre. Então, calma, né? Isso é uma aula. Se vocês entraram aqui, danou-se, vocês têm que continuar aqui. Como ouvintes, que eu os conheci todos. Então, os alunos aí da QI, lembrem-se, vocês têm que fazer resuminho, né, que essa é a presença de vocês. Não é porque é especial que vai ter, né, mas está aberto a perguntas aí. Os alunos ouvintes também podem fazer perguntas. Eu, na verdade, não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um agradecimento geral a todos os diretores e ao diretor atual pela extrema dedicação a nós, né, a essa comunidade fantástica. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Calil, eu sou aluno da graduação. Ano passado eu tive a oportunidade de participar de um evento em que, inclusive, o professor Sérgio participou em Manchester, o Triple Helix Conference, que fala muito dessa associação da tripla hélice, né? Então, universidade, governo e mercado. E lá a gente discutia muito o papel da universidade empreendedora, que é basicamente uma universidade que, como o professor Peter comentou, é a universidade que pode impactar a sua sociedade e o seu entorno por meio das suas práticas inovadoras. E a minha pergunta, mais para o professor Sérgio, mas acho que estende a toda a mesa, é como é que vocês veem o futuro da FCA, né, não da Unicamp, mas focando aqui na FCA, no quesito ser uma universidade cada vez mais empreendedora e impactando cada vez mais o seu entorno, aí pensando nos próximos 10 anos. Vamos juntar 3 perguntas assim, enquanto eles pensam na resposta. É nessa hora quem está com o microfone daí saca uma pergunta do bolso, mas como eu estou na mesa, não é bem apropriado, então... Não tem nada para perguntar. Eu cheguei atrasado. Bom, vocês vão ser obrigados a responder essa pergunta, aí o pessoal se aquece um pouco. Bom, empreendedorismo, a Unicamp por ano ela cria cerca de 30 e poucas empresas, mais ou menos isso, né, de toda a Unicamp. Pelo menos eu li esse dado naquele livro que saiu sobre indicadores de universidade, né, os workshops, que aliás amanhã tem um, né. A Unicamp tem essa característica, né, de acompanhar as chamadas filhas da Unicamp, e tem um número grande, né, deve ser o maior que tem,
604 empresas já criadas, então deve ser a mais empreendedora. E a FCA, ela tem todas, eu não sei os números daqui disso, né? Não sei se vocês têm esses números, mas ela tem ali o perfil para ser uma das principais unidades neste quesito, né, de empreendedorismo. Eu acho que isso acaba remetendo também, essa coisa da multidisciplinariedade, né, da interação das áreas, das pessoas, das cabeças aqui dentro, acaba tendo um efeito positivo nisso, porque talvez um outro efeito colateral, né, desse modelo aqui a gente não está formando aqui só pessoas para trabalharem como funcionários ou empregados, mas também pessoas para criarem coisas novas, né? Acho que esse é um dos papéis da universidade. E esse modelo aqui da FCA, ele tem condições de que esse tipo digamos, de trajetória profissional, né, das pessoas que saem daqui, ou das pessoas que ficam aqui também, né, que podem ter essa trajetória, seja mais acentuado até do que em outras áreas, até porque junta engenharia, junta com administração, junta com áreas aplicadas da saúde, né, e ciências do esporte, nutrição, etc. Quer dizer, tudo isso é um caldo de cultura tremendo para o empreendedorismo. E tem disciplinas disso aqui, tem gente especializada nesse assunto aqui. Eu não sei quais são os números, mas acredito que a FCA ela seja uma das que deve, aí nesse cômputo das 30 e poucas. A gente tem 24 unidades de ensino e pesquisa. É que essa aqui vale por várias, né, pelo tamanho dela, mas considerando uma, deve ser uma das que mais empreende. E eu acredito que isso aconteça no próprio DNA da FCA. Não sei se alguém mais aqui quer fazer comentário sobre isso. Marcelo? Não só contar, relatar, eu acho que a gente tem toda a possibilidade. O que a gente falha, acho ainda, é realmente conseguir ter currículos mais flexíveis para que a gente possa ter a questão do empreendedorismo já inserido e de uma maneira contado nos diplomas ou etc. Né? Tem lugares incríveis, por exemplo, tem um caso da Ohio State University que você mais ou menos monta o teu histórico, o teu currículo e tal, e no final você tem até a possibilidade de solicitar o título no teu diploma. Você é formado em, aqui poderia ser administrador de esportes com especialização em nutrição, sei lá. Então, é algo que a gente aqui, pelo contexto nacional, pelo próprio engessamento da universidade, é muito difícil de montar, mas aqui tem todas as condições disso progredir. Também, volto a insistir, é que a gente costuma olhar muitos exemplos de fora e poucos de dentro. A Unicamp tem a Inova, que é a agência de inovação, que é talvez a primeira agência de inovação nas universidades brasileiras. Ela existe apenas há 15 anos. 15 anos. A Unicamp tem mais de 1.000 patentes, 1.000 patentes e tem 13% das patentes licenciadas, que é um recorde absoluto. Geralmente tem 0,5%, 1%, quanto muito. A gente tem 13% das patentes licenciadas, de 1.000 patentes, 604 empresas que geram aí um faturamento da ordem de 3 bilhões de reais por ano. Então, isso considerando que a Inova tem apenas 15 anos. Então, aqui, as perspectivas são as melhores possíveis. Naturalmente, vai depender um pouco do esforço coletivo de todos aqui, que tenho certeza tem todas as condições de progredir. Eu só queria contar um caso que, outro dia, eu fui visitar uma das nossas empresas filhas mais bem-sucedidas, que é a Movile. Movile é uma empresa do Fabrício, que, com muita probabilidade, ele não foi meu aluno, mas deve ter sido aluno talvez do Peter ou de algum de nós, porque ele entrou na Unicamp em 1996, talvez, aluno de engenharia, e hoje ele tem uma empresa que é uma das duas unicórnios, né, que a gente tem. A gente tem duas unicórnios que são empresas que valem hoje mais de $1 bilhão. E ele tem, para quem não sabe, a Movile é dona do iFood. E entre outras coisas, na verdade eles têm ali. Eu estava lá numa sala enorme assim que eles têm, com um monte de gente digitando. Aí o Fabrício, né, que é o nome do cara,
Chegou assim e falou assim, pessoal, estou aqui com o reitor da Unicamp. Quem estudou na Unicamp, levanta a mão. Eu fiquei tão impressionado, porque todo mundo ali, todo mundo levantou a mão. É realmente algo bastante impressionante quando a gente vê na prática o resultado do que a gente aqui acaba construindo. A gente está muito deste lado e pouco, né, no dia a dia das empresas e tal, e poder ver isso em ação é realmente bastante impressionante. E aqui tenho certeza que tem todas as condições de continuar, digamos assim, essa tradição da Unicamp. Eu quero acrescentar um negocinho aí, que é o seguinte, quando você mencionou empreendedorismo, quem que fez a pergunta, né? Quando você fez a pergunta, as respostas foram imediatamente para o lado do empreendedorismo, patente, inovação tecnológica e tal. Mas você falou da tripla hélice. Foi todo mundo? Não. Foi da tripla hélice, mas um aspecto aqui que eu acho muito interessante na FCA é a hélice quádrupla, né? Que você tem governo, mercado, universidades e o público em geral, né? É um modelo que vem da tripla hélice, que é colocado dessa forma, porque é numa universidade em que você tem desde engenharia de produção até administração pública, e com esse engajamento que os estudantes têm em vários projetos, é uma dimensão de inovação social, de tecnologia social, que também eu acho que, se juntar as duas coisas, tem perspectivas bastante interessantes. Fica a dica. Não, só complementar, talvez. Não está dando. Aqui, ó. Falta de experiência. Perfeito. Não, deu certo. Obrigado. Não, só dizer que é interessante, porque eu sou da área biológica, por exemplo, para nós, o máximo que nós chegamos é dupla hélice, né, Márcio? Que nós conseguimos. Agora já tem tripla hélice aqui, o negócio vai longe. Bom, não, mas eu acho que o Marcelo tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Sem isso nós não vamos avançar, não só no empreendedorismo, mas em outras coisas. Que eu acho que nós precisamos de uma reforma curricular urgente, tá certo? Eu acho que nós temos uma carga horária excessiva, algumas coisas que nós precisamos deixar o aluno mais à vontade para escolher, ter um currículo muito mais flexível do que nós temos. Acho que sem isso nós não vamos avançar, nem em interdisciplinaridade, nem em empreendedorismo. Mas eu acho que é fundamental que a gente pense que sem uma reforma curricular nós não vamos a lugar nenhum. Isso, eu concordo com todos, talvez seja mais fácil de fazer aqui do que em unidades mais tradicionais da Unicamp. Já dei o tempo de espera para fazer a pergunta. Boa tarde, é um prazer enorme ver vocês todos aqui. Queria levantar um aspecto que o Peter inicialmente me provocou. Eu tenho um pensamento de universidade muito parecido com o dele, acho que ele nem sabe isso. Mas é a questão do ensino. O que me incomoda ainda na universidade é a questão do ensino. A gente vê muitas mudanças. Eu entrei na Unicamp em 76, então eu acompanho ela há algum tempo, né? Eu era aluno aqui e até hoje estou vinculado de alguma forma. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas são empreendedoras, muitas coisas são interdisciplinares, mas se a gente olhar para o modelo de ensino, a única coisa que, de fato, está no contrato de trabalho, nesse contrato de ensino, é cumprir as disciplinas, passar em todas as matérias e pegar o seu diploma. E qualquer um nessa sala aqui sabe muito bem que não é disto que é feita a qualidade da Unicamp. Ela está em outras... Ela está alocada em outros lugares, como, por exemplo, eu gostei muito da ideia da interação, achei muito fantástico isso ser um pilar da universidade, porque as coisas acontecem fora das disciplinas. Por mais interdisciplinar que a gente tem uma dificuldade enorme de enfrentar o modelo de ensino estabelecido. Por exemplo, flexibilizar o currículo, mas a gente vai deixar esse cara solto fazendo o quê? Né? Eu penso nisso a minha vida inteira, me sinto bem confortável para dar opinião, mas não é minha vez. Gostaria que vocês dessem alguma pista de como que a gente pode
tornar esta parte significativa da formação desses alunos, que ela acontece muito mais nas entidades estudantis, muito mais nas relações humanas que a FCA privilegia, do que nos currículos. Como é que nós vamos quebrar essa lógica do modelo de ensino, que é igual a mais de 150 anos? Sala de aulas, provas e resultado. Vou propor que o Luciano seja candidato ao novo ministro da Educação. E que não ouça o Olavo de Carvalho. Isso. O Luciano, o problema é que a rigidez do sistema, ela vem da tradição aqui, da tradição da formação da própria universidade no país, que é tardia. Ela é talvez um dos últimos países a ter universidade, com certeza na América Latina é o último. Uma universidade que nasceu aqui, vejam que a USP é de 1934, enquanto já no Peru tinha universidade do século XVI, ou na Argentina, tal. Então, vem aí de uma questão da colonização portuguesa, de uma formação tardia. O primeiro curso, é isso que a gente não se dá conta, os primeiros cursos de mestrado institucionalizados e tal, são de 1968, pouco antes de você entrar na universidade, certo? Então, é muito jovem e é muito rígido o sistema do vestibular, a elitização da universidade, a maneira com que ela foi sendo construída e como ela funciona até hoje. Hoje tem o MEC indo sempre na direção da formatação muito rígida para tentar facilitar, entre aspas, aí uma avaliação. Começou a haver uma certa abertura e o MEC foi completamente contra porque não dava para avaliar, né, no ENAD, etc., cursos tão diferentes. Então, tudo que era de todo tipo de engenharias que foram sendo criadas ou coisas diferentes, como aconteceu aqui mesmo, o curso de gestão, como ideia-concepção original, não funcionou porque ele não se encaixava nas regras rígidas, não só do MEC, como do Conselho Regional, etc., dos órgãos aí que, de uma maneira ou de outra, são corporativistas e querem continuar no sentido contrário. A própria engenharia, vocês sabem, ela vai na direção, o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, né, e todos os órgãos aí vinculados querem criar matrizes com número de horas exatas de quanto tempo que você tem que estudar disso, aquilo, etc., que vai na direção oposta disso que a gente sempre comenta. Então, a gente consegue fazer coisas diferentes, sim. Por exemplo, eu aqui dou exemplo que eu sou suspeito também, tem o Profis, né, que a gente conseguiu criar um formato de sucesso, que tem funcionado bem, que está aí desde 2011 formando uma turma atrás de turma com gente de formação interdisciplinar, que tem sido um verdadeiro sucesso. E nós temos estamos estudando agora toda essa possibilidade de integrar na grade curricular todas essas atividades extracurriculares que os alunos fazem, como foi mencionado aqui, mais de 30, né, entidades e tal, e realmente o que os alunos fazem é fundamental. Além do dia a dia, né, de estar aqui hoje, de uma palestra, de um debate, das pesquisas na iniciação científica e de tantas outras atividades que acabam acontecendo no dia da universidade, que são a força de uma universidade como a nossa, que diferem exatamente de uma faculdade isolada ou de uma, digamos assim, de escola de formação superior. A universidade é feita desses aspectos e a gente tem um processo histórico que tem que ir quebrando, mas não é fácil, porque tem as forças, digamos assim, externas, elas são muito rígidas. Vejam que a gente não consegue sequer internamente mudar de curso. Se eu não gostei, se eu entrei aqui e eu quero ir para outro, X, é impossível quase. Não digo que é impossível, mas tem uma prova que nós mesmos, professores, fazemos com que seja impossível. Nós barramos esse tipo de mobilidade.
não gostamos, etc. Então, é difícil. É difícil, complicado, e vai contra uma cultura estabelecida, mas eu acho que a gente tem que ir passo a passo estabelecendo mudanças. E acho que aqui é um lugar onde isso acontece e pode avançar mais. Naturalmente, eu sei que aqui está discutindo, né, a ideia do Profis, pode discutir ainda mais essa questão, porque aqui talvez, como o Mário já disse, é o lugar onde a inovação pode se dar de maneira mais fácil, digamos assim. Eu acho que é um passo interessante, mas ainda assim temos, como você sabe, número mínimo de horas. Para ser um engenheiro, você tem que ter, sei lá, quantas horas? Acho que são 3.600 horas em sala de aula, o que é um absurdo. Na Unicamp, um engenheiro, tipicamente, na engenharia elétrica, sei lá, hoje um cara passa 5 anos, na média 16 horas em sala de aula por semana. Não dá para fazer outra coisa. Então, realmente é algo que nós devemos mudar. Fazer um comentário, Luciano, pegando carona aqui no comentário do Marcelo, né? Talvez tenha esse lado, né? Eu estava hoje decidindo lá, a pedido do gabinete, plano de contratações na minha unidade, né? E aparece, os departamentos enviaram, e em alguns casos vem, a justificativa é porque o Conselho Estadual de Educação mandou ter uma disciplina X no curso. E aí não tem docente para dar disciplina. Então você tem que ir lá atrás de docente. Quer dizer, a força disciplinar talvez seja... Quantas forças tem? 4, né? As forças da física, né? Forte e fraca, o magnetismo e a gravidade. Agora a disciplinariedade é a 5ª. Não, estou falando sério, é muito difícil, não só porque o establishment impõe, mas porque nós mesmos impomos. Uma boa parte dessa dificuldade está nos docentes. E os docentes passam isso para os alunos. E os alunos querem a disciplinariedade. Ele quer um professor daquela área, daquela disciplina, dando aquela disciplina. Se você põe outro, o sujeito reclama. Então, é um ambiente com uma força difícil de ser rompido, né? Uma explosão nuclear, quase, para você conseguir separar essas partes e transformar alguma coisa. Então, aqui, a FCA ela tem esse modelo, essa concepção, talvez permita, como tem permitido, né, dentro dos limites, evidentemente, que você tem que cumprir com as obrigações, né, Conselho Estadual, etc. Para você credenciar o curso e ter autorização para funcionar, você tem que cumprir com as regras que vem aqui a equipe do Conselho Estadual e manda você fazer, acabou, né? Se você não fizer, o credenciamento não acontece, o aluno não sai daqui com o credenciamento, então não tem como escapar disso, mas eu acho que tem caminhos alternativos aí de se flexibilizar internamente e arejar a formação, né? Que eu acho que aqui a FCA, pelo menos até onde eu entendo, tem feito isso, né? Ela tem essa capacidade de arejar a formação. Eu também vou falar. Não, você pegou o microfone primeiro. Luciano, eu acho que essa é talvez uma das questões mais importantes que nós temos no momento. Só para não ficar repetitivo aqui, eu diria que eu acho que nós temos que olhar a maneira prática de fazer isso. E também não precisamos criar nada. Se a gente olhar na história das universidades, isso já foi feito de alguma forma em algum lugar e deu certo. Por exemplo, você poderia obrigar... uma das coisas que mais me chateia aqui é você tem um aluno que entra na Unicamp, eles deram o exemplo da engenharia, medicina, qualquer coisa não é diferente. O aluno entra naquele curso, ele forma naquilo e não conhece outra unidade. Tá certo? Então, você não poderia deixar ninguém formar numa universidade como a Unicamp se ele não cursasse pelo menos 2 disciplinas fora do local que ele vai se formar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você vai se formar em medicina. Você tem que cursar pelo menos 2 disciplinas na área de ciências humanas. Eu acho que seria... Isso eu estou colocando um mínimo, tá certo? Mas você tem que flexibilizar o currículo e oferecer essas oportunidades para as pessoas. Então, eu acho que nós usamos pouco os recursos humanos que nós temos na universidade para formar pessoas, tá certo? E eu acho que a gente precisa envidar esforços de usar mais a prática, tá certo? Eu acho que essa questão da extensão para os alunos é fantástica.
E a questão da iniciação também. Eu acho que a gente devia contar isso como carga horária e colocar os alunos cada vez mais envolvidos nisso, porque eles precisam aprender a resolver problemas, tá certo? Não é responder questão, é resolver problema. Você resolver problema não é um negócio trivial. Quando você está num laboratório, você tem que resolver. Quando você está numa atividade de extensão, você tem que aprender a resolver o problema. Então, eu acho que esse aprendizado de resolver problemas é um negócio que nós passamos não de maneira adequada para os nossos alunos. Eu acho que nós estamos devendo nisso. Eu acho que uma reforma curricular é fundamental. Concordo com eles que nós somos amarrados pelos órgãos centrais de educação, mas tem maneiras alternativas da gente fazer isso. Eu lembrei que isso aqui é uma disciplina, certo? Então, tentar pegar o gancho aí de uma coisa importante que o Marcelo falou, de que, de fato, a Universidade de São Marcos, no Peru, ela é mais velha que a cidade de São Paulo, ela é de 1551, se eu não me engano, e que nós somos o último país da América Latina a criar universidades. Mas tem uma perversidade extra nessa história, que é o seguinte: não é que o ensino superior começou só há pouco menos ou a Universidade Federal do Rio de Janeiro oficialmente completa 100 anos no ano que vem, e a da Universidade Federal do Paraná é um pouco mais velha ainda, mas assim, o modelo de universidade que nós temos é a USP, que é de 1934. Não é que o ensino superior começou só tão recentemente. O ensino superior começou com a vinda da família real portuguesa em 1808, com as faculdades de Direito, escolas de agronomia e de medicina. E durante todo o século XIX houve um acirradíssimo debate sobre o ensino superior no país. Porque a proposta de uma universidade consta da nossa primeira Constituição de 1824. Só que esse debate foi vencido pelos representantes das escolas isoladas. Então, nós temos uma tradição enorme, infelizmente, de uma formação profissionalizante no ensino superior. Essa identidade ainda não se rompeu na sociedade. E nem vai se romper, porque a maior parte dos jovens brasileiros estudam em faculdades isoladas. Certo? Então, não é trivial, né, Só que tem uma coisa fantástica aqui nessa FCA, que foi notada também na primeira aula de QI, em que eu perguntei lá temas e características, o que é FCA, em que falou, mas professor, tem um negócio muito legal aqui, porque lá em Barão, engenharia num instituto, numa faculdade, e não sei o que, é lá longe na outra, aqui é tudo junto, aqui é tudo perto. Isso faz parte de algo que se chama como currículo informal. Não vamos substituir um currículo formal carregado por um outro currículo formalizado também com outras atividades. Deixemos que esse currículo valorizemos e deixemos que esse currículo informal também haja, porque ele está agindo. As pessoas aqui são diferentes. Estou olhando para a hora aqui para ver o tanto de pergunta que ainda cabe, né? Esse é um tipo de evento, um tipo de evento tão raro que deveria durar 8 horas e não 4, de ter a chance de conversar com vocês. Então eu tinha umas 8 perguntas para fazer, vou fazer só 2, talvez as mais rápidas de responder, e talvez vocês possam escolher. Eu acho que talvez cada diretor, ex-diretor, pudesse escolher uma das 2. A primeira é: o que vocês gostariam de ter feito como diretores e que não conseguiram? Isso talvez possa nos servir de inspiração. E a segunda é: se vocês estivessem entrando como aluno de graduação na Unicamp hoje, o que vocês olhariam? Dá para escolher uma das 2. Olha, eu gostaria de ter feito tanta coisa que é difícil de mencionar.
Cristiano, bom, eu acho que como aluno de graduação, eu gostaria de ter aproveitado, e eu tento falar isso para os alunos de graduação todos, ter aproveitado um pouco mais a vivência da universidade. Em geral, sempre fui muito certinho, né, estudioso, queria tirar boas notas, então saía da aula, ia estudar, saía de estudar, ia para a aula, e não aproveitei realmente mais essa universidade. Eu participei do movimento estudantil numa época e tal, mas já no final da graduação. Eu acho que desde o começo da graduação as pessoas têm a possibilidade, tem eventos, tem atividades, tem um monte de coisas que poderia aproveitar de uma maneira mais efetiva, um pouco mais essa possibilidade. E do ponto de vista do que eu gostaria de ter feito e não fiz em várias gestões, ou de várias coisas que eu já participei, é sempre difícil falar, porque a gente tem muito mais ideia aqui um pouco. Quando você vai ficando velho, que você vai tendo mais, a cabeça funciona mais rápido que o corpo, e a mesma coisa acontece na gestão. Você tem muita, e você sabe bem disso, tem vontade de fazer um monte de coisa, mas as coisas não andam, muitas vezes, né? Muitas vezes a burocracia, muitas vezes a falta de estrutura e o próprio sistema de governança da universidade faz com que isso aconteça. Quando eu entrei, só uma curiosidade, para ser reitor, fui numa reunião de reitores sei lá, ali na Europa, e o cara me falou assim, você está sendo reitor, sei lá, era 3 meses. Aí você falou, então, ele falou assim, como está indo? Eu falei, tá indo bem, então já te deram o timão, né, para dirigir o barco? Porque fala assim, já me deram, mas então, você entra como reitor, te vestem a roupa de capitão, põe o cap de capitão, te dão um timão, e quando você começa a dirigir, você percebe que ele não está ligado a nada, né? Então é mais ou menos assim que você faz de conta ali que você está... Então é um pouco assim que a gente se sente às vezes, que realmente a vontade de fazer, ela esbarra não só às vezes na burocracia, nas questões externas, no dia a dia que acaba acontecendo de uma maneira muito mais complicada. Aqui cheguei aqui, você já me pegou no caminho e falou, caiu aqui o negócio, tivemos que interditar. Ontem choveu lá em Campinas, caiu uma árvore no Instituto de Computação, de repente é mais 1 milhão para consertar lá, caiu num prédio, assim, tal. Por sorte não machucou ninguém, mas é todo dia, isso com certeza... Você pode ter certeza, não tem tédio lá. Todo dia uma novidade. Então, e de todo tipo. Então, o que eu gostaria realmente de deixar e de ter feito e de contribuir é diminuir um pouco agilizar esses processos, essa carga burocrática que existe na nossa universidade e que ela realmente emperra muito os processos. Perfeito, Marcelo. Não, talvez aí eu acho que a gente aprende ao longo da vida, mas uma coisa que eu acho que poderia ter feito mais na época tinha começado a faculdade, não dava para a gente ficar mexendo muito no currículo, mas talvez tivesse estimulado mais essa coisa do currículo informal ou do currículo oculto através de atividades culturais. Eu acho que a gente conseguiria um resultado bom. Hoje eu vejo que seria factível fazer isso, tá certo? Só fazer um comentário aqui pelo que o Marcelo falou. Acho que o Marcelo não teve a experiência, mas o Sérgio teve, eu tive, não sei se o Peter teve, acho que não. Nem o Álvaro está tendo. Que é ser diretor sem ter congregação, tá certo? É muito bom. É muito bom. É quase que você ir para o céu sem precisar morrer. É brincadeira, mas assim, você tem muito mais liberdade para fazer as coisas, tá certo? Então, é mais fácil fazer, mas eu concordo, é fundamental que a gente tenha essas maneiras de regulação, né? A gente tinha o comitê gestor, não, como é que chamava? Era grupo gestor, GT, tá certo? Mas
era muito mais fácil de fazer as coisas sem atividade. É muito importante. Agora, em relação aos alunos, talvez deixar registrado uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu vi escrito na entrada de um hospital em Boston, e que eu acho que foi escrito por um arcebispo, tá certo? Arcebispo de Sevilha, estava a frase lá, é assim, ó. Aprenda como se você fosse viver eternamente e viva como se você fosse morrer amanhã. Eu acho que resume o que precisa ser feito, tá certo? Estudar bastante e aproveitar bastante a vida. Mas já que o Marcelo falou que ele era muito certinho e tal, aí eu ia responder que eu queria ter estudado mais como historiador. Mas, para não entrar em contradição com o que eu falei antes, eu aproveitei muito bem o currículo informal como aluno de graduação. E como gestor... Na época tinha cerveja no CAM, é bem lembrado. E daí você falou como gestor? Olha só, não, eu fiz absolutamente tudo o que eu queria fazer. Por quê? Porque, de alguma forma, não sei porquê, faz tempo que eu sei que gestão é algo coletivo. Eu posso dar diretriz, eu posso estar sentado aqui como presidente da congregação, mas é algo coletivo, tem os seus tempos. Não é só o meu tempo como gestor e o tempo de um órgão, são dezenas de tempos diferentes competindo. Gostaria que fosse mais rápido, mas, por outro lado, tem as suas vantagens a lentidão. Tem algumas vantagens. E é aquele, já que ele falou de cerveja, tem alcoólico anônimo, né? Como é que é aquele mantra? Dai-me forças para combater ou aquilo que eu tenho algum controle sobre, resignação para eu aceitar aquilo sobre o que eu não tenho controle, e sabedoria para diferenciar as duas coisas. Assim, como gestor, eu queria ter mais sabedoria. Ter tido mais sabedoria. Sobrou agora, né, para falar aqui. Não, assim, também em relação, se estivesse entrando agora, o que eu ia querer encontrar? Bom, eu não estudei aqui na Unicamp, né, mas se eu estivesse entrando, eu certamente ia querer aproveitar mais a universidade. Eu acho que até hoje a universidade ela oferece mais condições, tem mais coisas para você fazer dentro do campus, na interação com as pessoas, com as diferentes ideias, unidades, coisas que acontecem. É uma vida muito, muito forte. Eu acho que eu aproveitei talvez um pouco essa vida e também tinha que ter estudado mais, isso é verdade. E do ponto de vista do que eu gostaria de ter feito, Cristiano, a mais, eu também, eu acho que eu estava pensando aqui, né? Eu estaria hoje aqui muito arrependido se a gente não tivesse conseguido terminar esse prédio que a gente está. E a gente, na época, correu o risco de não entregar esse prédio. Foi uma das coisas que mais me tirou o sono durante aqueles 2 anos e meio. Porque tinha aquele primeiro prédio lá. Esse aqui ele estava em obras. Aliás, continua, né? Porque continua com problema. E eu lembro de um dia em que este risco foi muito sério. E foi uma briga muito grande lá na então reitoria, não com o reitor, e aí deu certo. A Unicamp quase rompeu o contrato com a empresa que estava fazendo isso daqui. A gente ia ficar com um esqueleto aqui, eu suponho, por mais 10 anos. Né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu me arrependeria se não tivesse terminado. A outra coisa... que eu poderia me arrepender também hoje, de não ter trabalhado para que as pessoas que trabalharam aqui, eu já vou mencioná-las, tivesse plantado árvores aqui no campus. No campus não tinha uma árvore sequer, né? Não tinha grama, não tinha... Então isso foi uma coisa também que eu acho que deu uma vida diferente. E eu não tenho bem certeza em relação
Acho que eu tenho certeza, né? Vocês é que têm que avaliar, né? Mas a mudança dos cursos de gestão. Eram 4, né, cursos de gestão, a gente transformou em 2 cursos de administração, que poderia continuar, acho que tem ainda a ênfase, tudo isso você pode manter ali, né, se quiser. Eu acho que essa também foi uma mudança, eu não conseguisse, se a gente não tivesse feito, eu estaria, acho que arrependido, porque não foi só pelas questões, as questões que o Marcelo levantou de por que a gente mudou os cursos de gestão são importantes, mas não era só isso, eu acho que tinha um outro elemento ali por trás da concepção inicial, né, desses, eram 15, né, cursos inicialmente previstos para cá, 15 ou 16, algo assim. Tinha alguma coisa ali que nos incomodava, sabe? Que era uma concepção, já não estou falando só desses de gestão, mas assim, fomos buscando, né, esse, aquele. E eu acho que a gente ali naquele momento, as pessoas que estavam envolvidas nisso já tinham condições de avaliar, eu acho, e falar, não, precisa mudar essa coisa. Eu acho que essa foi uma mudança também importante. E, portanto, eu estou pensando aqui se deixei de fazer alguma coisa que eu gostaria muito. Eu acho que não. E eu devo isso basicamente a todos que estão aqui, vocês, né, que trabalharam, coordenadores, na época a gente criou algumas coordenações. E queria mencionar aqui também particularmente 3 pessoas que nenhuma das 3 está aqui mais na FCA, mas que na época foram absolutamente centrais. A Mônica Rovigatti, que já foi comentada aqui. A Mônica foi fantástica, né? Porque ela realmente dava conta de tudo aqui dentro, um profissional espetacular. A Aniele, que foi a secretária naquele momento, e a Fábia Tuma, que foi quem plantou todas essas árvores, que não sei se todas, né, mas uma boa parte delas, e cuidou do campus como ninguém. E mais os coordenadores, né, o Márcio foi coordenador de pesquisa, enfim, tinha coordenação de graduação, de pós. Você foi de pesquisa, né? De pesquisa na época. Você foi de pós. Então pronto, tá vendo? Só gente competente, então foi muito fácil de ter feito. Fácil não, mas foi... Esse pessoal foram vocês, os docentes que estão aqui, que eu estou vendo, que estavam na época. Flávio, enfim, todos. Não quero mencionar todos os nomes, mas gente que realmente levou isso daqui nas costas e botou a mesa, né, as cadeiras nas costas e fez esse campus funcionar. Então, eu não tenho nenhuma grande coisa, uma coisa aqui a colar, mas, no geral, muito... O que é um risco falar isso. Falou, pô, o cara não fez nada e está dizendo que não, saiu sem, né? Pode ser que tenha essa interpretação, mas a minha sensação é essa. Não esqueça de entregar os resumos. Enquanto eles pensam, eu vou contar uma última história aqui, Pedro. O Al falou que era para contar a história. Quando nós fizemos a primeira calourada aqui, recepção dos calouros, quem organizava a recepção era a Marta e o Carlos, tá certo? Lembra disso, Marta? Então foram os primeiros a falar com os calouros que chegaram aqui em 2010, e hoje eles falam português muito bem, mas não era bem assim na época. Então, a Marta falou, em seguida o Carlos falou, foi aquele zum nos alunos, eu precisei intervir, falei, ó, fique tranquilos que o curso vai ser em português, não vai ser em castelhano. Criou um clima muito complicado, mas depois deu certo. Bom, então agradeço a presença de vocês, foi muito importante e espero que continue todo o apoio que vocês nos dão. E obrigado pela presença e até daqui 10 anos.